E aí galera, como é que vocês estão? Essa semana a gente vai tirar essa aula dessa semana para a gente corrigir as atividades que a gente fez durante as 2 semanas anteriores, tá? Então vão ter 2 vídeos aí no mural de vocês. Um com a correção da atividade do treino, tá? E outra com a correção da atividade por sala com o conteúdo de cada sala, tá certo? Provavelmente eu vou cobrar as 2 atividades nas provas de vocês. Tanto a atividade sobre o treino, que não deixa de ser um conteúdo da minha disciplina, tá? Como aquela outra que era que era o conteúdo que a gente já vinha vendo, tá bom? Então a gente vai começar aqui com a atividade do treino full body, tá bom? A primeira questão, eu perguntei para vocês aqui, quais os músculos principais auxiliares e estabilizadores da flexão de braço e do serrote, tá? Flexão de braço e serrote foram 2 exercícios que eu passei naquele vídeo do treino que eu postei para vocês, tá? Onde a flexão de braço deitado no chão, vamos lembrar, trabalhava o músculo do peitoral, tá? E o serrote foi um dos exercícios que eu passei para as costas. Eu passei uma remada com a corda, mas como eu sabia que nem todo mundo ia ter corda, eu passei aquele serrote porque ele bastava, você precisava só de uma mochila para poder fazer ele, e talvez fosse mais fácil para a maioria fazer o serrote, tá certo? Qual era a diferença entre os dois? Eram 2 exercícios de músculos agonistas e antagonistas, tá bom? A flexão de braço, você estaria trabalhando o músculo do peitoral. E no serrote, você estaria trabalhando o músculo dos dorsais, ou seja, das costas. Os dois são músculos agonistas e antagonistas, tá, galera? Então você já sabia que o músculo principal da flexão era o peitoral e o músculo principal do serrote era as costas, tá certo? Agora passando para os músculos auxiliares e estabilizadores. Eu falei para vocês também que quando a gente faz uma flexão de braço, a gente está empurrando, a gente está fazendo um movimento de empurrar. Quando a gente está empurrando, na flexão de cotovelo, a gente vai estar trabalhando, dando ênfase no músculo do tríceps, tá? Que é um músculo, nesse caso, agonista do exercício, e que ele é auxiliar, porque não tem como você trabalhar o exercício de flexão de braço sem utilizar o tríceps. Você vai estar colocando muita força no tríceps também. Portanto, nesse caso, ele é um músculo auxiliar. Porque ele não é o principal, professor. Nesse exercício que a gente fez, ele não é o principal no exercício que a gente fez, porque a nossa ênfase é no peitoral. Isso não quer dizer que não canse bastante o músculo do tríceps também, mas nesse caso ele é um músculo auxiliar, tá? E como a gente faz uma flexão de braço, vamos lembrar, ela é um exercício multiarticular. O que isso quer dizer? Que ele usa várias articulações. Quando você faz esse movimento, por exemplo, você está usando a articulação do cotovelo, do ombro, até mesmo a articulação do pulso, tá? Então, o que acontece? Quando você faz esse movimento do ombro, o seu ombro vai estar trabalhando para estabilizar essa atividade. É tanto que você, quando você você fez a flexão, você deve ter sentido bastante a parte frontal de ombro também. Portanto, nesse caso, o ombro chega a ser um músculo estabilizador. Ele que vai estabilizar todo o movimento do exercício. Então, a resposta para o músculo auxiliar, estabilizador e principal, no caso da flexão de braço, era o peitoral, o tríceps e o ombro. Já do serrote, era o movimento contrário. Ao invés de empurrar, você estava fazendo uma puxada. Quando você está puxando, tá? Nesse caso do serrote, você está trabalhando com o músculo principal, os dorsais, que são os músculos das costas, tá certo? E quando você está fazendo essa puxada, o músculo que está trabalhando no braço como auxiliar é o bíceps, que não tem como não trabalhar. Quando você puxa, o bíceps tem que contrair para fazer essa puxada, tá certo? Ele não é o principal, como eu disse, porque o exercício não era para bíceps. Você tem condições de isolar bíceps e tríceps em um exercício só, como eu passei a rosca direta
e o tríceps testa na parede. Ali você está isolando os dois, tá? Ele não é um exercício multiarticular, nenhum daqueles dois. Esse você está usando de novo a articulação do cotovelo, a articulação do ombro, para poder ativar as suas costas, ok? Então, nesse caso, o músculo principal são os dorsais, músculos das costas. O auxiliar é o bíceps, que vai estar trabalhando bastante para fazer essa puxada, ainda mais se você colocou uma carga alta, tá? E o estabilizador novamente é o ombro. Lembre-se que você vai estar movimentando o ombro. O estabilizador é simples, você vai olhar quais são as articulações que estão trabalhando e vai olhar qual é a que está estabilizando o movimento e o músculo que está contraindo em menor proporção do que os outros, tá? Então, vista a resposta aí da primeira questão, vamos para a segunda. Sobre as atividades aeróbicas, quais os benefícios da prática dessas atividades e qual o conceito dessas atividades? Vamos lá. Galera, a atividade aeróbica, como está no nome, ela usa ar, oxigênio, certo? Então, elas são atividades longas, de longa duração, você consegue fazer por mais tempo. Para o nosso corpo, ele tem um ganho muito grande na questão da resistência física, você conseguir suportar uma atividade física por bem mais tempo. E também para o nosso corpo, como é uma atividade mais longa, ela tem um gasto calórico também muito grande, tá? Na verdade, se a gente quiser queimar gorduras, a gente precisa da atividade aeróbica para queimar essa gordura, tá bom? Então, elas são atividades que vai trabalhar a sua resistência física, tá? E que vai ajudar você a emagrecer na queima de gordura. Porém, eu quero que vocês entendam uma coisa. Somente a atividade aeróbica em si, pode ser que ela não seja suficiente para você emagrecer. Por quê? Quando você faz uma atividade aeróbica, você está condicionando seu corpo a só gastar energia quando você faz aquela atividade. O corpo da gente ele é muito preguiçoso, sabe, gente? Então, o que acontece? Como você está gastando energia nessa atividade aeróbica, o seu corpo tende a reduzir o seu metabolismo para que você economize energia, porque ele não sabe quanto você vai comer depois. O corpo sempre quer economizar. E na atividade aeróbica, você ganha resistência, porém você não tem nenhum ganho de hipertrofia muscular, o seu músculo não cresce. O que acontece? O ideal é você fazer uma atividade aeróbica junto com a atividade anaeróbica, que possa lhe causar alguma hipertrofia muscular. Você tem que aumentar o seu músculo. Por isso é que eu passei duas atividades. Uma aeróbica no começo para aquecimento, para você ativar o seu corpo, o seu organismo, ativa a circulação sanguínea, tudo. E depois passei aquele treino full body de musculação. Porque quando você ganha massa muscular, quanto maior for o seu músculo, mais energia você gasta. Funciona assim. O nosso corpo, quanto mais pesado é ele, mais energia ele gasta em uma determinada atividade física, certo? Ah, professor, então o cara que é obeso, ele faz pouca atividade física e gasta muita energia. É verdade, porém, como ele é obeso, ele tem uma quantidade muito grande de gordura, ele não vai conseguir queimar toda aquela gordura dele. Entenda que músculo pesa mais do que gordura. Então, se você conseguir aumentar seu peso, aumentando a sua massa muscular, o seu corpo vai precisar de mais energia para poder manter as suas atividades diárias. Com isso, você vai conseguir se manter magro. Então, quando você faz um treino condicionado de musculação para ganhar massa muscular e um aeróbico junto, você vai estar gastando mais energia e, consequentemente, você vai emagrecer mais rápido. Então, se você faz um treino de musculação, consegue ganhar alguma massa muscular, você está aumentando o seu metabolismo porque o seu músculo vai precisar de muito mais nutrientes para funcionar. Então, você vai, por exemplo, conseguir comer uma quantidade um pouco maior, tá? Para conseguir se manter magro, porque o seu corpo, dentro do seu metabolismo basal, vai gastar mais energia, certo? Então, sempre é interessante você manter um treino, além de um treino aeróbico, também um treino anaeróbico, para você ter alguma hipertrofia muscular, ok? Professor, eu posso emagrecer só com treino aeróbico?
Pode, mas o que vai acontecer é que vai chegar um momento que o seu corpo vai se estabilizar, ele vai achar uma forma de reduzir o seu metabolismo e parar de gastar energia, que é aquela questão, sabe quando você está se exercitando direitinho, fazendo dieta e não consegue mais emagrecer de jeito nenhum? Pronto, é isso que acontece quando você emagrece somente com atividades aeróbicas, tá? O aeróbico é muito bom também para o coração. Quando a gente faz uma atividade aeróbica, o nosso coração consegue trabalhar menos e fazer o mesmo trabalho que ele faria com mais batidas, tá bom? E também para o nosso pulmão, para a gente manter os pulmões saudáveis, conseguir ter uma eficácia maior na absorção de oxigênio, a atividade aeróbica é excelente. Então a gente não pode deixar nenhuma das atividades de lado, tá certo? Eu aconselho vocês a sempre fazer atividades aeróbicas. Em casa você pode fazer diariamente, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, depende da sua necessidade. Porém, também aconselho vocês a incluir treinos anaeróbios, onde você vai ter algum ganho de massa muscular. Dessa forma, você mantém-se o seu corpo em equilíbrio, tá? E você vai conseguir se sentir melhor nas atividades, ok? O que você entendeu sobre o treino full body? Bom, galera, eu passei para vocês um treino full body. O que é o treino full body? É um treino onde no mesmo treino você treina o corpo inteiro. Você faz exercícios para todos os grupamentos musculares do seu corpo. Entenda que o treino full body, ele é um treino legal, muito bom, porém, ele é somente para pessoas que têm pouco tempo para fazer atividade física. Como assim, professor? Eu só posso ir para a academia 2 vezes na semana? Eu posso ir 3 vezes? Se você tem pouco tempo, o ideal é você fazer um full body, porque aí você não esquece nenhum grupamento. Porém, se você tem muito tempo para ir para a academia, você pode ir todo dia, por exemplo, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou de segunda a sábado com intervalo no meio da semana, enfim. É melhor você dividir melhor os seus treinos, tá certo? Porque preste atenção. Eu, por exemplo, eu divido meu treino em 3, A, B, C e D. No treino A, eu treino o peitoral, o tríceps e os ombros. Como eu só faço 3 músculos, o que acontece? Nesse treino, eu consigo fazer mais exercícios do que eu faria num full body, porque senão ficaria um full body muito longo, e treinos anaeróbios muito longos, eles não causam hipertrofia muscular, eles causam uma perda de massa muscular. Então você tem que ter muito cuidado com relação a isso. Mas, por exemplo, no meu treino, eu faço, no que vocês fizeram 3 séries de uma flexão para poder trabalhar o peitoral, eu faço 8 séries de flexão com 2 exercícios diferentes, 2 variações diferentes de flexão. E ainda faço um treino de crucifixo no TRX, que é aquela corda que eu mostrei para vocês, tá? Onde eu isolo um pouco o peito para poder trabalhar um pouco mais. Então, na academia, no treino de musculação, eu faço 6 exercícios para o peito. Se eu fosse fazer full body, era impossível fazer essa quantidade, porque o peitoral é um músculo muito grande, tanto o peitoral como as costas como as pernas são os músculos maiores que tem, e você precisa de mais exercícios para trabalhar ele de forma efetiva, da forma correta. Então o full body é para quem tem pouco treino. Se você tem muito tempo, você pode dividir seu treino. Continuando no meu, como eu falei, A, B, C e D. No A, eu faço peito, tríceps e ombro. Aqui em casa. Na academia eu só faço peito e tríceps, tá? No treino B meu, eu faço costas e bíceps. Eu faço 4 exercícios para as costas e 3 exercícios para o bíceps, tá? No treino C, eu faço só perna. No treino C, eu faço somente perna, tá, galera? Por que só perna, professor? Porque perna, ele é o maior músculo que tem no seu corpo, certo? Só nessa parte da frente, a gente tem um músculo chamado de quadríceps. São 4 músculos trabalhando juntos. Então você tem que trabalhar a perna por completo. Como ele é um músculo muito grande, ele requer muita energia. Não é ideal você trabalhar a perna junto com outro músculo, porque você não vai aguentar o treino de perna se você fizer um treino de perna bem feito, tá? Então, se você tem tempo para dividir os seus treinos, divida eles por partes musculares.
Se você não tem tempo, você só tem 2 dias para ir para academia, você pode fazer aí sim o full body, que foi o treino que eu passei para vocês. Então, o que é o full body? É um treino onde você, em um treino só, você treina todos os grupamentos musculares, sem esquecer de nenhum, tá certo? Ele é utilizado para quem tem pouco tempo para treinar. Ok? A quarta questão, eu perguntei para vocês qual a importância de fazer exercícios para o abdômen. Tá? O abdômen da gente, pessoal, a maioria das pessoas faz abdominal imaginando que vai baixar a barriga, que vai conseguir queimar a gordura localizada, né? E aí por isso faz. Porém, o abdômen, ele realmente é um local que acumula muita gordura, tá? A gordura da gente toda, quando a gente deixa excesso de carboidrato, geralmente é acumulado nas vísceras, que a gente chama de gordura visceral, e vai exatamente para esse abdômen, tá certo? Porém, quando você faz treinos de abdominal, que é importante você fazer, o que acontece? O abdômen, ele mantém a sua postura, ele mantém uma região que é chamada região de core, que é formada pelo abdômen, pelo músculo da lombar, tá? E alguns músculos, outros músculos estabilizadores da lombar. Então, o abdômen, tá, galera? Ele mantém essa região do core, como eu falei para vocês, que é formada pelo músculo do abdominal, que inclusive tem os músculos do reto abdominal e dos oblíquos, tá bom? E também da região dos músculos lombares e alguns músculos estabilizadores da coluna. Se você tiver essa região do core fraca, alguns exercícios físicos vão lhe causar dores lombares. Por exemplo, às vezes você está sentindo aquela dorzinha nas costas e você acha que é algum problema de coluna, quando na verdade nem é. Você pode estar simplesmente com o músculo do abdominal fraco, tá certo? Então é importante você trabalhar o músculo abdominal para você ter uma postura mais bonita, tá bom? Uma postura melhor, e aí assim você tem menos risco de lesões também quando você estiver fazendo os seus exercícios físicos. E uma coisa interessante sobre o abdominal forte também é que ele segue o mesmo padrão dos outros músculos, do jeito que eu falei para vocês. Se você treinar abdominal e você conseguir fazer uma hipertrofia abdominal, ou hipertrofia do seu músculo abdominal, o que vai acontecer é que esse músculo ele vai ficar maior, ele vai precisar de mais nutrientes, então ele vai ter uma capacidade maior de lipólise, que é queima de gordura, tá certo, gente? Então, quando você tem um abdômen hipertrofiado, um abdômen forte, você acumula menos gordura naquela região do abdômen, no seu tecido adiposo, nas suas vísceras, enfim. Então, é importante você ter um treino de abdominal bem feito. Um treino de abdominal bem feito não é você fazer muito abdominal, certo? Porque é assim, galera, ó, você pode treinar com muitas repetições, só porque o treino com várias repetições, ele vai lhe dar resistência muscular, ele não vai causar uma hipertrofia efetiva no seu músculo, tá bom? Então, quando você faz muito abdominal, você está aumentando a resistência desse músculo e vai hipertrofiar ele bem pouquinho. Se você coloca carga nesse abdominal, você não precisa fazer tantos abdominais, você vai causar uma hipertrofia nesse abdômen, e aí sim vai causar o efeito que eu estou falando para vocês. Você vai ter um músculo maior, hipertrofiado, forte, tá? Também resistente, e você vai acumular menos gordura naquela região. Então, o abdominal ele tanto é importante para manter a sua postura, como através de um abdômen forte você pode ter menos acúmulo de gordura naquela região e também um gasto energético maior naquela região, causando lipólise também naquela região. Tá, galera? Espero ter sido proveitoso a correção desse exercício. Espero que vocês assistam o vídeo inteiro. Eu vou passar uma pequena atividadezinha só para você colocar um mapazinho, um esquemazinho de tudo que a gente falou, tá bom? Fazer um resuminho e espero vocês na próxima aula. Valeu, galera!